Pronto, continuando, gente. Já já a Soraya deve entrar. Continuando, então. João, capítulo 9, versículo 35. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem. Engraçado que ele não fala o nome do cego aqui, né? Não diz. Fala o homem. Procurou o homem e lhe disse: Olha aí, no versículo 35. A Soraya chegou? No versículo 35. Aí Jesus perguntou para o homem que era cego: Você crê no Filho do Homem? E aí perguntou, no versículo 16. Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor? Eu creio nele. Eu quero crer nele. O homem falou. E aí no versículo 37, Jesus respondeu: Você ouviu e ele está falando com você. No versículo 38, então Jesus disse: Ah, não, pulei. Versículo 37, você ouviu e ele está falando com você. E aí o homem falou: Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. No versículo 39, então Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer os que veem se tornem cegos. E alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Que aqui pode parecer meio confuso, né, gente? Jesus está falando que os cegos vão ver e quem vê tem que se tornar cego. Como assim, né? E aqui a gente entende, ó, que o homem, vamos pegar aqui para a questão do que aconteceu com o homem, certo? O homem ele era cego de coisas naturais. Ele era cego, ele não conseguia ver nada. Deus curou ele, Jesus curou ele e agora ele pode ver, certo? Aqui no títulozinho da minha Bíblia tem até falando cegueira espiritual. Ou seja, a pessoa, vamos imaginar este homem cego como eu e você, que não conhece Jesus. Não conhecíamos Jesus, certo? E agora a gente está começando a conhecer Jesus. Aí a gente começa a ver Jesus com os nossos olhos através da Bíblia. Porque a gente começa a entender a Bíblia, e aí a gente começa a viver a palavra de Deus, e a gente começa a ver Jesus em todo canto, sabe? Começa a ver Jesus na nossa casa, a ver Jesus no nosso trabalho. Pronto, a gente começa a enxergar. Isso aqui é o que Jesus fala. Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos. Ou seja, eu e você que éramos cegos e não conhecíamos Jesus, agora nós podemos ver. Isso aconteceu por quê? Porque graças a Jesus. Soraya, capítulo 9, versículo 40, tá? Quando Jesus fala dos cegos. Então vocês estão acompanhando comigo? Aqui, Jesus ele está falando não é de uma cegueira natural, como aconteceu com o homem. O homem ele foi curado de uma cegueira natural. Ele era cego mesmo. E agora ele conseguiu ver. Só que Jesus viu a reação deste homem, respondendo os fariseus, viu que no final ele começou a perceber que Jesus era de Deus, e aí foi que aconteceu o quê? Jesus, ele não só deu a visão de enxergar as coisas daqui da terra. Jesus voltou para este homem para mostrar que ele pode enxergar as coisas do céu. Como? Quando ele voltou aqui, ó, você crê no Filho do Homem? E aí, em alguns manuscritos trazem, você crê no Filho de Deus? Aí o homem perguntou, quem é ele, Senhor? E ele respondeu, você o viu e ele está falando com você. E ele falou, sim, eu creio. E assim Jesus fala que veio dar visão aos cegos. Então, este homem, ele foi agraciado duplamente, porque ele não só foi curado de poder enxergar o mundo, ele foi curado de poder também enxergar o reino dos céus, poder enxergar Jesus como Cristo, como Filho
de Deus. Então, aqui, quando ele fala para fazer os que veem se tornarem cegos, é porque, gente, o que acontece? Os fariseus, eles não estavam enxergando. Ninguém ali dos fariseus era cego. Só que para eles poderem enxergar Jesus, eles tinham que ser cegos, como aquele cego. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ele tinha que fazer igual aquele cego. Ele tinha que buscar o Senhor e enxergar Jesus Cristo. No caso aqui, ele tinha que viver o que aquele cego viveu, que é enxergar o milagre daquele cego. Então é muito forte. Quando se fala aqui da cegueira espiritual hoje em dia, é o que temos muito. Algumas pessoas elas precisam se tornarem cegas, ou seja, elas precisam viver esse milagre de poder enxergar. Porque, como aconteceu? Os discípulos não perguntaram, esse homem que era cego, ele era cego por quê? Por causa dos pecados dele? Não, nenhuma coisa ou outra, não é para manifestar a glória de Deus. Então, para eu manifestar a glória de Deus, eu tenho que me tornar cega. Você está entendendo? E aí, quando eu me torno cega, aí Deus me traz o milagre, Deus me mostra a visão, Jesus, ele traz a visão, eu começo a enxergar. Você entendeu aí? Os fariseus, eles não aceitavam ser cegos. Quando o homem que foi curado foi tentar explicar para os fariseus, ele julgou eles. Não, você é um pecador. O que você quer ensinando para a gente? Eles estavam como se eles fossem a pessoa que estivesse vendo tudo, mas eles não estavam vendo nada. Eles tinham que se fazer de cegos. E também a gente pode relacionar essa cegueira, que Jesus fala que para fazer os que vêm se tornarem cegos, é a questão da humilhação, gente. Como assim humilhação? A gente tem que se humilhar a Deus. A gente tem que se entregar a Deus. E para a gente se entregar a Deus, a gente tem que ser cego a ponto de confiar nele. Porque, como eu falei, se a gente ficar buscando o porquê de tudo, como é que a gente vai confiar em Deus? Como é que a gente vai conseguir ver Deus? Porque Deus é espírito. E para eu ver Deus em espírito, eu tenho que me diminuir, eu tenho que me entregar. Então é muito forte aqui quando Jesus fala que ele veio para o mundo para julgar os nossos pecados, não julgar nós pessoas, mas os nossos pecados. E esse julgamento acontece na cruz e dá visão aos cegos. E, em consequência da visão aos cegos que ele dá, ele vai fazer os que vêm se tornarem cegos, porque quem disse que vê Deus e continua não confiando em Jesus e continua não seguindo Jesus, precisa se tornar cego. Ou seja, precisa acontecer um milagre nele. Vocês estão entendendo nisso? Amém, Nandinha? Está entendendo? O que Jesus quer falar aqui, Michele, Soraya? São situações, Eu entendi, sim. né, que Jesus ele traz aqui exatamente na consequência do que aconteceu com o cego, que era cego de raiz. E aí depois ele fala do cego espiritual, da cegueira espiritual. E a gente até terminou, ó. É como se para essas pessoas acreditar realmente em Jesus, acontecesse algo maior, né, na vida deles que pudesse haver esse milagre para que eles pudessem acreditar. É Exatamente, isso? exatamente, exatamente. A pessoa teve que se tornar cega, ou seja, tem que acontecer alguma coisa para ela poder manifestar a glória de Deus nela. Assim como o, o, os discípulos perguntaram, mas esse cego aqui é por quê? Algumas doutrinas, como é o caso do espiritismo, ele acredita, né, que as pessoas são cegas por causa dos seus pecados passados. Ele não usa o termo pecado, né? Eles não acreditam em pecado em si. Fala dos erros. A pessoa errou e aí ela vai pagar os erros dela numa outra vida. Isso não existe aqui. Jesus ele está falando que não tem isso. Não tem isso, não tem os pecados. E outra, viu? Jesus fala também que não existe esse negócio de, meu pai pecou e eu vou pagar pelo preço do pecado do meu pai. Isso não existe. Os discípulos perguntaram: o pecado deste homem tem a ver com os pais dele? Não tem. Não tem. Então não tem nada a ver. Eu já vi gente acreditando em maldição hereditária, que se chama, né? Não, porque eu tenho a maldição hereditária do meu pai, da minha mãe. Isso não existe.
Os seus pecados são seus, o pecado do seu pai é do seu pai, da sua mãe é da sua mãe. O seu pai pode ter lhe ensinado um pecado. A sua mãe pode ter lhe ensinado outro pecado. Mas não existe de você ficar carregando um pecado pelo sangue, entendeu? Ah, porque a minha mãe tem o pecado de roubar, então eu vou roubar também. Não, isso não existe. Você pode ter aprendido com ela, mas não quer dizer que está na sua nascença. Você está entendendo? Aqui, Jesus ele fala. Isso aconteceu para manifestar o poder de Deus. É isso que aconteceu simplesmente pela pessoa ter nascido cega, né? Para Deus trazer o milagre, para Deus fazer a transformação, para Deus mostrar que essa pessoa vai fazer coisas extraordinárias para ele. E são coisas que a gente não tem como explicar. Por isso que algumas pessoas não gostam do cristianismo. Por isso que algumas pessoas preferem outros tipos de religiões e doutrinas. Porque algumas coisas a gente não vai ter resposta. A gente não vai saber o porquê. A gente só vai ter que confiar em Deus. E isso é uma coisa que exige muito de nós, né? A gente só tem que confiar. Imagina aí. Ixi, só posso confiar, eu não posso nem saber o porquê disso, eu não posso nem saber o motivo. Não pode, porque não dá para saber. Deus, ele sabe de coisas que é impossível a gente entender com a nossa mente humana. Então, aqui a palavra, o cristianismo, os seguidores de Jesus, a primeira coisa que Jesus ensina, ó, ele fala aqui no final, você crê nele? Ele fala, eu quero crer. Aí no final ele fala, você ouviu e ele está falando com você. Aí o homem fala, sim, Senhor, eu creio. É isso, crer. O resumo de viver na vida cristã é o crer. Falta 10 minutos para 9 horas, gente. Vamos começar então o capítulo 10, né? De que as bênçãos visitaram. A Soraya perguntou, ó, quando há as citações de que as bênçãos visitaram até a terceira e quarta gerações? São promessas de Deus. No Antigo Testamento, Deus faz essa promessa com Abraão, com a sua família, né? Faz essa promessa. Ah, os filhos de Abraão vão ter essa promessa, a família, tanto a promessa quanto a maldição. Às vezes acontece no Antigo Testamento. Mas por que diz isso? Porque Deus ele já sabe o que vai acontecer, né? Já sabe o que vai acontecer com aquela família. Ele já sabe que aquela família vai se perder, vai entrar no pecado, então a maldição vai vir nela. Por quê? Porque o pai entregou ao pecado e a entrega do pai ao pecado vai trazer pecados para os filhos, porque os filhos vão seguir o pecado do pai, sabe? Não por nascença, mas porque ele vai no meio dos pais, entendeu? E assim também a gente vê as bênçãos. A gente vê, Moisés teve lá os seus filhos e tudo. Então, daí, devido aos ensinamentos de Moisés, vai vir mais bênçãos, porque Deus ele já sabe o que vai acontecer na família que for nascer. Você está entendendo? Entendeu, Soraya, que eu quis falar em relação que as bênçãos visitarão na terceira e quarta geração? Por quê? Porque os pais estão entregues ao Senhor. Então, teoricamente, os filhos, sendo movidos pelos pais, tementes a Deus, vão também ser entregues ao Senhor. Mas a salvação é individual. É individual. Ainda assim que você ore pelo seu filho, sua filha, quando ele crescer, ele tem que aceitar Jesus, ele tem que ser batizado, ele tem que, sabe? Porque senão, aí você perguntou, né, podemos subentender que as iniquidades também seguirão? Existe espíritos malignos ao nosso redor e eles acompanham a gente, certo? E o que que a Bíblia fala? A Bíblia fala aqui, eu não sei qual parte está esse versículo, não sei se é nem em João ou se é em outro evangelho, mas Jesus vai falar sobre isso. Que quando você aceita Jesus, olha que forte, quando você aceita Jesus, antes de você aceitar Jesus, já existia iniquidade, já existia espíritos malignos próximos de você, certo? Mas você aceitou Jesus. Quando você aceita, você fica mais forte, porque você aceitou Jesus, você está indo para a igreja, você está lendo a Bíblia, opa, para ainda que essa pessoa está se preparando. Aí sabe o que o espírito maligno faz? Ele vai pegar mais 7 espíritos malignos para poder te afetar. Por isso que é mais difícil a gente ficar firme no Senhor depois que aceita Jesus. Por quê? Porque tem 7 coisas ruins perto da gente. Aí o que acontece? A gente tem que buscar cada vez mais para ficar mais forte ainda. Só que, antes da gente aceitar Jesus,
tem espíritos malignos. Por exemplo, eu vou falar da minha vida, certo? A minha vida, eu me converti com 24 anos. Depois que eu me converti, o meu pai se converteu e minha mãe se converteu, para a glória de Deus. Só que antes de eu me converter, e antes do meu pai e da minha mãe, existiam espíritos malignos com a minha mãe, com meu pai, e daí comigo. Por quê? Porque você entende, meu pai tinha espíritos malignos com ele, minha mãe tinha espíritos malignos com ela. Eles se casaram, continuaram espíritos malignos com eles, porque eles não tinham Jesus. Só que aí a filha deles, que também, como eles já tinham abertura, está entendendo? Quando a sua casa, um tem então não aceita Jesus, na sua casa não tem um que aceita Jesus, você tem que estar em constante oração, porque ele é uma brecha de Satanás. Através dessa pessoa que não tem Jesus Cristo, tem um espírito maligno acompanhando ela, tem um encosto, gente, isso é real. Jesus fala isso. Quando você me aceita, o espírito maligno sai de você e vai procurar mais 7. Por quê? Porque é isso que acontece. Por isso que quando não tem luz, estamos cheios da escuridão. Aí o que acontece? O pai não tem Jesus, a mãe não tem Jesus. Os pais dos pais da mãe e do pai não tiveram Jesus. Ou seja, sempre aquele espírito ia acompanhando eles. Entendeu? Aí o que acontece? No meu caso, eu aceitei Jesus. Foi tão instantâneo que o espírito maligno tentou tomar o meu pai. Aí eu comecei a orar pelo meu pai. Aí meu espírito saiu do meu pai e tentou pegar minha mãe. Mas a oração do meu pai e minha começaram a expulsar ele. E minha mãe aceitou Jesus. E hoje, para a glória de Deus, tem eles lá para o Senhor, selando a casa com o Espírito Santo. Mas, gente, se não cuidar, se você não vigiar, você aquela pessoa que já está na sua casa, não tiver Jesus, ela vai ter uma brecha. Um exemplo prático que a gente tem é do o muro de, como é o nome, gente? Da cidade? Esqueci o nome. Tem uma Jericó. Jericó, quando foi construída, tinha que construir muros para ninguém atacar. Aí o que aconteceu? Alguns soldados, eles não eles dormiram, sabe? E eles não fizeram o trabalho direito. Aí o muro ficou com brechas, sabe? Essas brechas, o inimigo foi lá e conseguiu derrubar o muro de Jericó. Assim que acontece na nossa vida espiritual. Eu estou aqui em casa. Meu marido não tem Jesus. O que que eu faço? Eu tenho que estar em constante oração. Eu tenho que orar pela minha casa, eu tenho que orar pelo meu marido. Por quê? Porque se meu marido não tem Jesus, ele vai ser uma brecha para Satanás entrar na minha casa. Você está entendendo? Então, é muito forte, mas é a verdade que acontece no mundo espiritual. Então, você tem que estar sempre trazendo Jesus na sua vida. Opa, pera ainda. Eu tenho que estar orando aqui. Tem que estar em oração. Tem que orar de manhã, de tarde, de noite, em pensamento, em coração. É lendo a Bíblia, é trazendo louvor. Por isso que na minha casa só tem louvor, gente. Aqui em casa não toca outra coisa que não ser louvor. Por quê? Pelo menos eu boto. Meu marido gosta de uns rock, mas quando ele termina de botar o rock dele, eu já taco louvor. Por quê? Para poder não dar brecha. Não pode dar brecha, tem que estar em constante oração. Entendeu aí? Por isso que existe o encosto familiar, que a gente chama por aí, existe essa palavra, né? Espírito familiar. É por quê? Porque ele acompanha aquele que não tem Jesus. E se não tiver Jesus, ele não vai sair de perto. Mas é como uma vez, eu não sei se eu li para vocês essa parte, mas aqui mesmo fala, ó, nosso estudo de hoje. Jesus fala: Eu sou a luz do mundo, a luz. E é natural. Quando tem luz, a escuridão vai embora. Vai embora instantâneo. Instantâneo. A gente vê isso quando apaga a luz. Se você tiver com tudo escuro e acender a luz, na escuridão já vai embora? Vai. Só que não tem as brechinhas que dá as sombrinhas, alguns lugares que dá as sombrinha, assim é no mundo espiritual. Você sempre tem que olhar essas brechas. Então, ore. Eu disse, mas eu não tenho poder. Tem sim. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Não tem diferença. Só eu não, eu posso estar um pouquinho a mais cheia do que você. Aí é diferente. Né? Então, por isso que a gente sempre tem que estar se enchendo do Espírito Santo. Por isso que eu aconselho, gente, pode parecer meio religioso, mas eu aconselho você não escutar mais músicas que não seja gospel, que adore ao Senhor. Sempre procure buscar músicas, escutar músicas de Deus, sabe? Tem tanta banda hoje, tem banda de todo tipo gospel, tem banda de gospel forró, tem banda de gospel violão. Tenta o máximo possível você colocar músicas, porque a música, ó, falando de música, para a gente finalizar, a história de Saul.
Saul é forte. Vocês conhecem Saul? Saul, ele desobedeceu a Deus. Olha que forte, ele desobedeceu a Deus. E por ele ter desobedecido a Deus, Deus permitiu que um espírito ficasse perto dele, um espírito maligno, atormentasse ele, porque ele desobedeceu a Deus. E foi forte a desobediência dele, viu? Não foi uma coisa pouca, não. E aí Deus permitiu, não, pois então eu vou permitir um espírito maligno acompanhar você. Aí ao mesmo tempo que Deus permitiu isso, Deus deu a solução para Saul, que era Davi. Se Davi tocasse a harpa, o espírito ia embora. O espírito ia embora. Se Davi, um homem de Deus, tocasse a harpa. Então, a música, ela tem um forte poder espiritual. Por isso que sempre busque. Diz, mas eu acho meio religioso. Não importa, gente, pode parecer meio religioso, assim, mas tem um grande poder, sabe? Você botar música na sua casa, vai tomar banho, vai cozinhar, bota um louvor ali no canto, mesmo que o seu marido ou sua irmã, não sei com quem você mora, mas se essa pessoa estiver assistindo uma coisa que não é legal de Deus, se essa pessoa tiver algum tipo de conversa que não é boa de Deus, já vai trazendo louvor, porque às vezes a oração a gente está fraca, às vezes a oração a gente não sabe como orar, e com o louvor fica mais fácil, né, a gente poder orar. Então, bota um louvorzinho ali para você ir se alimentando, sabe? Eu faço muito isso aqui em casa e ajuda muito. Meu marido hoje ele mudou muito, porque eu creio no poder de Deus, no poder mesmo do Senhor. E assim também os meus pais, minha mãe, meu pai, os dois, né? Primeiro foi meu pai que se converteu, depois a minha mãe, e assim, eles foi exatamente isso. Satanás ele tentou pegar eles, mas no final não deu certo, por quê? Porque devido à oração. A oração tem poder. E todos nós temos esse poder de Deus para poder expulsar todo e qualquer encosto. Vocês já assistiram o filme Quarto de Guerra? Já assistiu, Nandinha? Soraya assistiu. Assiste de novo, Não. Soraya. Eu acho que tem no YouTube. Eu acho que tem no YouTube ou é no Facebook. Eu vou procurar. Assiste de novo, Soraya. E a Michelle assistiu? Gente, tem que assistir. É muito bom, muito importante a gente ter. Eu vou procurar, eu acho que tem no YouTube, viu? Tá falando, não tá achando nenhum, mas tem plataforma também. Eu vou procurar e vou mandar no grupo. Mas é isso, gente. Sempre esteja em oração. Sempre esteja em oração. Não precisa ser aquela coisa é, ritualística de ter que, eu tenho que me ajoelhar. Não, a oração, ó, é aqui mesmo, ó. Senhor, repreende em nome de Jesus, Senhor. Traz paz na minha casa, já vai orando, sabe? É oração espírito e verdade que Jesus, ó, já assistiu a tia. Pronto, pois assiste de novo. A tarefinha de casa hoje, assistir de novo, porque você vai assistir com outra visão, certo? Com outra visão. A cegueira que a gente tinha, né? Vamos assistir diferente. Eu sempre gosto de assistir várias vezes filmes assim, para poder me edificar, né? Então, sempre tome cuidado. Por isso que também é importante ter cuidado quem entra na sua casa, quem sai na sua casa. Tome cuidado, não deixe qualquer pessoa entrar na sua casa. Não deixe qualquer pessoa conversar com você, com seu marido, com a sua irmã. Tome muito cuidado no que tiver o seu controle, né? Se tiver o seu controle, vigie, vigie. Mas é isso, quem tem Jesus, ó, tá vencida a guerra. Tá vencida a guerra. Não existe nada mais poderoso do que Jesus Cristo. Ele é o único que ele fala, ó. Ele veio, eu sou a luz. E ele não descansa. Deus não descansa, gente. Só a gente que tem que descansar, amém? Então pronto, ó, vamos deixar. Esse papo foi longo, vamos deixar então para João capítulo 10, próxima segunda. Te, te ajudei, Soraya, sobre essas questões. Muito bom, gente. Eu vou pausar aqui.